Sim, agora nós vamos experimentar aqui a atribuição de policies, de permissões ao usuário, fazendo a cópia das permissões de um usuário para o outro usuário. Inicialmente vamos aqui logar com o usuário root, já estamos logados aqui, tem uma seção aberta para o usuário root. A gente vai pegar um usuário qualquer aqui aleatoriamente. Vamos escolher aqui, por exemplo, o usuário João. Vamos abrir aqui o usuário e verificar de que ele faz parte, ou que permissões ele tem. Ele tem aqui as permissões Administrator Access, que foram herdadas tanto do grupo Super Power Group quanto do grupo Access Admin Group. Os dois grupos têm essas policies, então ele acabou herdando dos dois aqui. E ele tem também o Alexa for Business Device Setup, que foi atribuído a ele diretamente. Ou seja, não foi pela inclusão dele em nenhum grupo. Foi uma policy que a gente atribuiu direto para o usuário João. Lembre-se sempre de verificar qual é a seção que está... quem é o usuário da seção atual, e a gente sabe que o usuário aqui é o root. Né? Não é um bom negócio fazer isso. A gente logo nas próximas aulas vai tirar o usuário root de campo e vai colocar um outro usuário aqui para a gente poder fazer a administração dos nossos demais usuários. Beleza, então a gente está agora com o usuário João aqui selecionado, e o que nós vamos fazer é tirar do João todas as permissões que nós demos a ele. Nós vamos remover aqui tanto a permissão atribuída pela vinculação ao grupo, quanto a permissão atribuída diretamente. Remove. E o usuário João agora, ele está totalmente sem permissão nenhuma. O que a gente vai fazer agora é testar duas coisas. Primeiramente, a atribuição de permissão ao usuário João copiando de outro usuário. E a outra coisa que a gente vai testar é se o que a gente fez na aula anterior, que foi a atribuição para o usuário Roberto, né? Nós atribuímos ao usuário Roberto uma policy de administração do IAM. Ele é administrador full do IAM. Ele não faz mais parte daquele grupo super poderoso, mas apesar disso ele é poderoso no que diz respeito à administração de usuário IAM. Vamos utilizar a seção onde o usuário Roberto está logado para a gente fazer a concessão de privilégios para o usuário João, que a gente acabou de verificar agora e não tem privilégio nenhum, aqui ele não tem permissões. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó, a gente vem aqui adicionar permissões, e a gente já testou tanto essa primeira opção quanto a última opção, que é atribuir policies diretamente. Dessa vez nós vamos copiar permissões. Copiando permissões aqui, ele vai oferecer para você uma lista de usuários, inclusive se a lista for muito grande, você pode pesquisar aqui, e nessa lista de usuários você vai escolher quem é o usuário que vai fornecer as permissões para o usuário João, atualmente sem permissão nenhuma. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui de um usuário que tenha permissões. Vamos copiar do próprio Roberto. A gente sabe que o Roberto tem algumas permissões interessantes aqui, uma atribuída via inclusão em grupo e outra atribuída diretamente. Então vamos dar o Next. Aqui ele mostrou as permissões que você pode, que vão ser copiadas do usuário Roberto para o usuário João, e vamos adicionar essas permissões. Agora, o próprio usuário Roberto, que está logado aqui agora, ele pode verificar que o João tem essas duas permissões. Então aqui já aparecem. Ó. Ele tem as mesmas permissões que o João, porque a atribuição de permissão que foi feita para ele foi uma atribuição via cópia de permissões de outro usuário. É muito útil isso aí, para você não ter que estar elaborando permissões toda hora. Você pode simplesmente copiar as permissões de um usuário, mas o mais interessante mesmo é que você tenha grupos muito bem definidos para você poder sempre incluir o usuário num grupo, ao invés de estar copiando permissões de um outro usuário ou atribuindo permissões diretamente via inclusão de policy. Era esse o objetivo da aula, já conseguimos fazer então as três modalidades de concessão de permissão, que são inclusão em grupo, copiar de um usuário e atribuir uma policy diretamente.